Nos ambientes religiosos, as histórias se constroem. Testemunhos de famílias e fiéis que encontram na fé o sentido da vida. Nas igrejas, os encontros de pessoas diferentes para os homens, mas iguais perante Deus. A oração universal proclamada em tantas religiões, o Pai Nosso, une a todos como uma só família. Em lugares como este, as pessoas encontram paz e revigoram as esperanças. Nossa parada hoje é aqui no Santuário Santo Antônio, onde permeia a história da cidade. E para nos ajudar a construir este contexto e apresentar a igreja, vamos conversar com o Padre Julián. Prazer, Padre. Prazer o meu. Prazer é todo nosso. Seja bem-vindo a mais um episódio do Aqui é Caraguá. Muito obrigado. Então vamos entrar para conhecer a igreja. Vamos com a gente. Padre, o senhor é o novo reitor, então, do santuário. Para o senhor foi uma alegria receber a notícia que viria administrar aqui? Uma alegria de uma grande responsabilidade, né, por ter esta igreja, todo o histórico da cidade. Então foi algo que de alguma maneira me foi confiado, como que todo, como se iniciou aqui em Caraguatatuba, toda essa experiência religiosa, o imaginário do povo, o seu padroeiro Santo Antônio. Então isso cria também assim uma alegria, mas também uma grande responsabilidade diante daquilo que foi confiado. E Padre, a igreja é datada de qual ano? Os primeiros registros é de 1664, 1665 aproximadamente. E Padre, como a tradição portuguesa também exigia que todas as vilas, né, as primeiras formações das cidades, precisaria ter uma igreja dedicada a um santo da Igreja Católica, né? Isso, e já que os portugueses vieram aqui, automaticamente eles trouxeram seu padroeiro, o santo que orgulho da igreja em si e muito mais para eles, Santo Antônio. Então, no meio da construção das vilas, que a data são aproximadamente de 1664, 1665, ela se foi constituindo uma vila trazendo esse imaginário, essa experiência religiosa de Santo Antônio. E já então de vila, passar para a freguesia foi aproximadamente 1847, que então já foi mais erguida, já cada vez foi tendo essa concentração de um povo que se reunia e se congregava a partir de seu padroeiro, Santo Antônio. E com o passar dos anos também a igreja foi sendo reformada, até mesmo para acolher a quantidade de pessoas que estavam vindo morar na cidade, né? Isso, a igreja de Caraguatatuba, ela foi tendo essa transformação, não? Então hoje em dia ela tem muito mais movimentação a partir também do gasoduto, da Petrobras. Então tudo isso faz que aquele imaginário que a gente tem histórico de uma vila, a que ela está hoje, já foram muitas grandes transformações pelas quais passou este lugar que já está tão grande a uma capelinha como foi no início. E no caso hoje nós vemos aspectos arquitetônicos muito bonitos e que preservam também as raízes da igreja, né, lá de trás. Então vemos alguns aspectos do período barroco, né, com a presença das imagens espalhadas pela igreja, os vitrais bem decorados, até mesmo a presença desses ambientes, desses desenhos que representam quadros, né, da vida de Santo Antônio. Isso, então pelo menos essa questão dos mosaicos, não, que é algo próprio dos portugueses. E eles trouxeram os mosaicos com aspectos específicos da vida de Santo Antônio. Então essa é a referência, a fachada. E assim então foi todas as imagens, não? Antigamente cada capelinha era cheia de imagens, então as imagens que estão aqui ao redor da igreja são fruto dessa experiência histórica que tem este lugar, que hoje em dia foi elevado a santuário. O santuário, que era a única igreja nesse tempo, pertencia à Arquidiocese de São Paulo. Depois passou para ser orientada, administrada pela Diocese de Taubaté. Depois passou para ser pela Diocese de Santos. E depois, então, ela se tornou autônoma. Então, existe hoje em dia uma diocese, que é a Diocese de Caraguatatuba,
que a data de 1999. Então, olha, então é muito recente nós como dioceses, mas não é tanto, já vamos este ano que vem, celebramos 25 anos de caminhada como dioceses. E é diante disso que então sempre tiveram muitos pedidos, anseios de que esta igreja fosse levada a santuário. O padre Jacobo foi o primeiro que em 2004 desejou fazer formalmente o pedido ao Colégio dos Consultores, aos padres que acompanham o bispo. E aí, diante de tudo isso, foi que em 2018, dia 13, foi confirmado que seria levado ao santuário, e aí em 2019, dia 13 de junho, teve toda essa experiência, não? Que é uma experiência religiosa muito bonita, onde o bispo vem, ele termina ungindo a igreja, ele termina fazendo as bênçãos específicas da dedicação. Então aí se torna um lugar que a igreja considera que seja lugar de devoção, de romeria, de bênção, não? Então é um lugar onde as pessoas vêm a procurar a bênção. E padre, o senhor que assumiu recentemente a reitoria deste santuário, sabendo que é um ponto de encontro de muitos fiéis, que cresceu ainda mais a devoção, o que legado que o senhor desejaria deixar para este local? O legado é resgatar a história de Santo Antônio. Por quê? Porque Santo Antônio, todo mundo fala, é o santo casamenteiro. E às vezes a gente termina perdendo a história, não? Santo Antônio foi uma pessoa que ele precisou se refazer pelas mudanças, de que ele era um sacerdote agustiniano. E aí, a partir dessa experiência, parece que Deus foi refazendo ele, não? E isso é o que nós talvez poderíamos enriquecer este santuário, que além de ser o santo que as pessoas procuram para se casar, seja homem de Deus que nos leva a refazer, a nos transformar sempre mais para Deus. E aí então o Santo Antônio terminaria sendo resgatado a partir do chamado que Deus fez para ele. E já que aqui é santuário, então que nós possamos, com a espiritualidade de Santo Antônio, crescer, fortalecer, divulgar um novo jeito de viver, inclusive diante das nossas realidades, diante dos sinais que Deus nos apresenta, como Deus nos convida a refazer-nos, a nos mudar para Deus como Santo Antônio. Padre, então é importante que se faça esse resgate da história, tanto do santuário, né, da igreja fisicamente, como também da história do santo, para que a gente também tenha mais um exemplo de vida a ser seguido, né? Porque senão, quando a gente só fica na história, a gente termina matando o Espírito de Deus, não? Então, o mesmo Santo Antônio, ele era o grande pregador intelectual. E um dia, a partir da morte de 8 frades menores da Ordem de São Francisco, a morte dele levou a Santo Antônio a se perguntar: o que eu posso fazer mais para Deus? Será que eu sou capaz de dar a minha vida como estes que vieram mártires lá de Marrocos, mortos pelos muçulmanos? E isso foi o que motivou ele a te fazer essa experiência, sair e de novo se aventurar nas mãos de Deus. E padre, sabendo dessa expansão da devoção de Santo Antônio na região, fazendo uma análise até mesmo social, o que o senhor acha que se tornou um santuário para a cidade? Porque a gente já sabe que é um ponto de encontro de muitos fiéis, mas vai além disso, né? Porque muitos visitantes chegam, eles pegam a fitinha para subir até o Morro de Santo Antônio, para também expressar a sua devoção. E então, a nível de uma análise social, o que o senhor acha que se tornou para a cidade, né? Que significado ele trouxe com essa elevação ao santuário? Que significado trouxe para a cidade? Para a cidade, assim, historicamente, valorizar aquilo que nossos antepassados pensaram em 1664, quando eles começaram a organizar a cidade, não? Então é como dar continuidade àquilo que foi pensado e cada vez pode ser atualizado até nossos dias. Padre, essas pessoas por trás de todas as ações da igreja, como que o senhor enxerga?
então eu enxergo eles como nossos colaboradores, não? Assim sejam os da administração, que são registrados, como aqueles que se doam gratuitamente. Vamos nos aproximar a esta cruz, não? Então, quando cheguei aqui, eu achei muito interessante que ela foi colocada, erguida, em meio desta pedra, não? Eu imagino que esta pedra tem a história que nós terminamos trazendo, não? Porque esta pedra deve falar da história deste lugar, desta cidade. E aí Jesus falou para Pedro, não? Pedro, Simão, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, cada pessoa que vem auxiliar, a trabalhar, a se doar nas pastorais ou administrativamente, é uma missão que Deus confiou. É Jesus que falou, assim como falou a Santo Antônio, não? E então a gente vivencia a cruz, porque a cruz é quando você ama, você se doa, se sacrifica, se oferta, não? E aí então a cruz nos leva a vivenciar a experiência do Cirineu, não? Aquele que ajudou Cristo a levar a cruz. Então todo mundo que vem aqui a trabalhar, a se doar, a nos colaborar, que ele seja um Cirineu que ajuda ao Cristo a levar a cruz e que com Santo Antônio nós possamos ser esse resplandor da generosidade e do amor que vem de Deus. Agora que vocês já sabem mais a questão histórica do templo, das pessoas que vêm aqui, vamos nos aproximar na secretaria, não? Que é o lugar onde estão também nossos funcionários, que acolhem as pessoas que vêm a pedir informação, se o padre está, se pode confessar, inclusive aquela pessoa que nos quer ajudar, não? É lá o lugar de referência, onde estão os funcionários que são aqueles que nos auxiliam, não? No dia a dia, aqui na dinâmica do santuário. Então, vamos até lá. E aqui é nosso atendimento administrativo, onde estão nossos colaboradores para diferentes informações das pessoas que procuram o santuário, horário de missa, de como colaborar, como nos auxiliar. Então, esses são os que estão aqui no dia a dia, nos colaborando, auxiliando nesse trabalho. Além das atividades, além de ser colaboradora aqui, você também participa de alguma pastoral ou movimento do santuário? Sim, faço parte de uma das pastorais, nós somos inúmeras pastorais, né? Uma delas é o dízimo, a qual eu participo. Que legal! E para a senhora poder participar também e estar aqui presente, não só como colaboradora, mas poder servir ao Senhor como uma voluntária, o que representa na sua vida? Para mim, ser comunidade, ser pessoas voluntárias, né? Pessoa voluntária, aqui para mim só vem a somar na minha vida. E Helenice, como que funciona a programação aqui do santuário? Quais as atividades são desenvolvidas ao longo da semana e também aos finais de semana? Tem maior número de missas também, né? Isso. Aqui no santuário nós temos missa todos os dias. Nas segundas-feiras, missa ao meio-dia, às 19h30, e de terça a sábado também, 7h15, meio-dia e 19h30. Aos domingos nós temos 3 missas, que aí já muda um pouquinho o horário, 8, 18 e 20. Né? Então, todos os dias no nosso santuário nós temos missa. A pessoa pode aí escolher a missa que quer, né? Participar, e a gente tem essa gama, né? De horários aí, vamos colocar assim, e a possibilidade da pessoa estar participando a hora que puder vir. Então o Santíssimo fica exposto também o tempo todo? Todas as quintas-feiras nós temos exposição do Santíssimo, né? Sempre após as missas, e aí às 19h30 tem um momento especial. Às 19h30 o padre ou o diácono dá a bênção com o Santíssimo, encerrando e recolhendo. E logo após tem a missa. E depois, nesse dia, na quinta-feira, também é o dia do grupo de oração. Então, todas as quintas já vem, né? Vamos colocar assim como uma preparação durante o dia, tem a missa e depois o grupo se reúne todas as quintas-feiras.
E Helenice, agora eu queria ouvir de você o seu testemunho. Você já trabalha há um bom tempo também na secretaria, né? Agora está aqui no santuário, mas já trabalhou em outras paróquias. E para você poder estar à frente, ajudando e auxiliando os padres também, né? Nessa organização administrativa, para você é gratificante? O que representa na sua vida? Então, eu já estou há um certo tempo, na verdade eu entrei para participar dessa vida, né? E enquanto comunidade, enquanto paróquia, desde 2008. Trabalhei um certo tempo, saí, fui para outra paróquia, onde trabalhei também um certo tempo, e agora eu já estou de volta no santuário. Agora enquanto santuário, quando eu trabalhei ainda era paróquia, né? E assim, é uma coisa que eu gosto. O atendimento é uma coisa que eu gosto, sempre trabalhei, tenho essa facilidade. E aí, nesse retorno, eu acabei ficando com uma das partes diferenciada, né? Que é mais a parte de administração mesmo. E para mim acrescenta muito, né? Eu acho que a gente vai crescendo enquanto isso, né? Crescendo enquanto pessoas, conhecendo novas pessoas e vem acrescentando mesmo no currículo da gente enquanto formação, né? Eu acho que estar próximo, estar, né, no ambiente de igreja, isso também contribui para o crescimento espiritual da gente. Bom, Helenice, depois deste testemunho, eu me despeço de vocês com o coração grato por poder conhecer mais sobre o santuário e ouvir esse testemunho de amor e dedicação de cada um de vocês, né? Tanto vocês colaboradores, como também de tantas outras pessoas que se envolvem nas atividades pastorais e de movimentos que são voluntários e se doam por amor. Sim, sim. Graças a Deus. A nossa comunidade, ela é uma comunidade grande, né? Que tem muitos voluntários mesmo, todas as pastorais e tudo mais, né? Mas a gente sempre precisa de muito mais, né? Então, você que é paroquiano, você que é da nossa comunidade ou que vem apenas visitar a gente, vem aqui conhecer o nosso santuário também. Bom, será sempre bem-vindo, será sempre bem acolhido. Estamos aqui de portas abertas para receber vocês. São nestes trabalhos que muitas vidas são alcançadas. Há esforço e dedicação para que a obra seja feita e testemunhos de muitas famílias sejam ouvidos pelos homens e, sobretudo, por Deus. Essa paróquia aqui, Santo Antônio, além de ser no centro de Caraguatatuba, ela me faz recordar o casamento do meu irmão. Ele morava aqui, trabalhava aqui, então conheceu a minha cunhada, namoraram, ficaram noivos e casaram aqui. E foi nessa igreja. Então, quando penso nessa paróquia aqui, Santo Antônio, eu lembro desse sacramento que o meu irmão recebeu junto com a minha cunhada, o sacramento do matrimônio. A igreja, bastante gente, todos os familiares reunidos aqui, foi um dia muito marcante na nossa vida. E essa tradição, assim, da fé que nós trazemos, né, já antiga, que aqui na cidade é colocado Santo Antônio lá em cima do morro. Para quem chega na cidade, se olhar, já vê lá Santo Antônio, né? Essa igreja, para mim, representa um grande milagre para mim, que eu consegui, né? Porque eu sempre frequentei aqui. De vez em quando eu venho e frequento e além de tudo, eu tenho essa devoção com Santo Antônio, porque eu fiz um pedido para ele e fui atendida. Pedi que a minha filha arrumasse um namorado e casasse. Aí ele arrumou e casou. Eu alcancei uma grande graça com Santo Antônio. E o meu neto levou uma queda com 7 anos e faturou o fêmea. Eu fiz um voto e ele com 13 dias. E os médicos não operavam, disse que não podia. E tinha que dar um calo no osso para desencanar. E Santo Antônio curou. Mas nós não deixamos de passar por aqui também, pela paróquia Santo Antônio, aqui no centro de Caraguá. Porque é uma igreja que nos acolhe, além de ser acolhido pela aparência, pela beleza arquitetônica, enfim, por tudo que a gente vê, observa, nós temos o nosso chefe, nosso Deus que está ali ao nosso lado, dia e noite nos esperando. E isso nos faz com que a gente venha aqui fazer essa visita para Jesus, no Santíssimo Sacramento, ali no Sacrário Vivo. Então, a gente sempre procura o lugar também onde ele está, e é na casa dele, na paróquia, numa igreja.
Então a gente sente bem em procurar, sabe, a estar com Jesus, né? Pedir a bênção dele para tudo que a gente tem que viver e estar, né, no lugar. Eu deixo um pedido, né, e uma convite, né, para que as pessoas tenham mais fé e acreditem mais que possa vencer na vida com proteção do santo, porque os santos existem e fazem o que a gente precisa que ele faça. E Deus permite quando a gente quer, Deus não permite, Deus dá a solução para a gente. Mas me sinto tanta alegria quando eu entro aqui nessa igreja, quando eu olho para Santo Antônio, ou o Santíssimo, ou a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, eu me sinto, Maria, uma alegria no meu coração. É sobre a luz da fé que encerramos esse episódio, com olhos fitos na cruz que representa o sacrifício da salvação, do amor e doação. A presença da crença transforma vidas e faz resplandecer a esperança do novo amanhã.